padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje, com alegria aqui ao redor da amada Mãe Maria, celebramos a festa de um bispo chamado São Martinho de Tours. Um bispo que é exemplar para todos nós, exatamente na obstinação de fazer o bem e de se colocar sempre à luz da vontade de Deus a serviço dos irmãos. E aqui lembro, preparando-nos para proclamar a palavra e recebê-la com amor, das homilias de São Basílio Magno, também um bispo, quando diz: a quem irei ofender, diz o avarento, guardando e conservando o que me pertence? Mas dize-me, que bens te pertencem? De onde os tiraste? Tu te pareces com alguém que, ocupando um lugar no teatro, quer impedir os outros de entrar e gostaria de se deliciar sozinho com o espetáculo a que todos têm direito. Assim são os ricos, comenta São Basílio, declaram-se donos dos bens comuns de que se apropriaram por terem sido os primeiros a possuí-los. Se cada um conservasse apenas o que é necessário para suas necessidades ordinárias e deixasse o supérfluo para os indigentes, não haveria mais rico nem pobre. E ele diz, São Basílio: tu que envolves todos os teus bens nas dobras de uma insaciável avareza, pensas que não estás maltratando ninguém ao prejudicar tantos infelizes? Como porei diante de teus olhos os sofrimentos e as necessidades do pobre, para que saibas sobre quais lamentos ajuntas teu tesouro? Como te será preciosa no dia do julgamento esta palavra: vinde, benditos de meu Pai, pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes. O que é condenado não é a nossa mesquinhez, mas, sobretudo, a nossa recusa em partilhar os bens. Esse é, de fato, um enorme desafio. Por isso, interpele-nos fortemente, no mais profundo do nosso coração, esta palavra santa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Amado irmão, amada irmã, o Senhor nos adverte a respeito do risco enorme da mesquinhez que estreita o nosso coração e nos faz apegados, e por isso cegos para olhar os outros, sobretudo os pobres. O homem que tinha esse administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens, e é perguntado a ele a respeito disso, ora, e não é capaz de fazer uma administração adequada, o Senhor o desafia, porque nós somos chamados a administrar com justiça e com verdade os nossos bens, para o bem de todos. Portanto, irmãos e irmãs, precisamos deixar ecoar em nosso coração tudo aquilo que nos diz o Senhor a respeito da fidelidade e da honestidade em tudo o que fazemos. A nossa vida não vai ser modificada, a nossa sociedade não vai ser consertada, senão na medida em que cada um de nós for depositário desta confiança pela fidelidade e honestidade que devemos em tudo aquilo que fazemos.
Por isso somos chamados a ser fiéis em tudo. Se não somos capazes de viver a fidelidade no pouco, também não seremos capazes e competentes da fidelidade naquilo que é o muito. Nós somos chamados a viver a fidelidade estrita, profunda e absoluta em tudo aquilo que nos for confiado. Por isso é preciso deixar iluminar o próprio coração com a força da palavra santa de Deus, nesta oração profunda que nós somos chamados a viver, para que o nosso coração possa ser modulado pela presença amorosa do coração de nosso Deus, e nós nos convençamos sempre do bem e tenhamos a força necessária para enfrentar aquilo que nos arrasta tantas vezes para a mesquinhez, para a desonestidade, para aquilo que de fato está na contramão do verdadeiro bem. E aí pagamos um preço altíssimo. Eu termino lembrando aqui a festa hoje de São Martinho de Tours, um bispo, numa carta escrita sobre ele, quando todos entristecidos porque ele estava ficando fisicamente debilitado e dizia que ia partir deste mundo, e perguntava: por que, Pai, nos abandonas? Tem compaixão de nós a quem desamparas? Comovido com essas lágrimas, São Martinho de Tours, que sempre possuía entranhas de misericórdia, até chorou, e voltando-se então para o Senhor, disse: Senhor, se ainda sou necessário a teu povo, não recuso o trabalho, que se faça a tua vontade. Essa tem que ser a disposição do coração de cada um de nós, para fazer nascer em nós a verdadeira honestidade e a fidelidade em tudo aquilo que somos chamados a fazer. Supliquemos esta graça para que nós sejamos colaboradores, administradores e contribuintes autênticos para um tempo novo na sociedade em que vivemos. Supliquemos esta graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira